Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o nono ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre volume de prismas e cilindros. Nós vamos iniciar falando sobre o prisma, que é caracterizado por ser um poliedro convexo com duas bases congruentes e paralelas e também por suas faces planas laterais que são paralelogramas. Então nós podemos ver aqui alguns prismas e eles são classificados de acordo com o formato da base. Prestem bem atenção aqui, ó, o formato da base. Aqui nós temos um prisma triangular, aqui um prisma quadrangular, depois o prisma pentagonal e depois o prisma hexagonal, porque a base dele aqui, ó, possui 6 lados. Então, nós podemos também aqui identificar alguns dos seus elementos: base, altura, aresta, vértices e faces laterais. Então, vejam só aqui, base, olha, aqui as faces laterais, arestas, tá? E também a altura. Agora, nós vamos falar um pouco do cilindro. O cilindro ele é um sólido geométrico de bases circulares iguais e paralelas. E nós podemos destacar aqui, ó, alguns de seus elementos, tá? Isso no cilindro reto. Nós temos aqui a altura, o eixo e o raio. Quando o cilindro for reto, a medida correspondente ao eixo é igual à medida correspondente à altura. Agora falaremos como proceder para calcularmos a medida do volume de um prisma e também de um cilindro. Então, a medida do volume V de um prisma, cujas medidas da área da base é A e da altura é H, é dado pela multiplicação entre a medida da área da base e a medida da altura. E para calcularmos a medida do volume de um prisma, devemos levar em consideração a medida da área da base. E para isso, nós devemos observar aqui o formato da base, tá? Então, neste caso aqui, a área da base, que é um triângulo, seria a multiplicação entre a medida da sua base pela medida da sua altura dividido por 2, tá? Aqui, para o cálculo da área de um triângulo. E para compreendermos melhor esse cálculo da medida do volume de um prisma, vamos a um exemplo. Um arquiteto fez o projeto para construir uma coluna de concreto que vai sustentar uma ponte. A coluna tem a forma de um prisma hexagonal regular, de aresta da base 2 metros e altura 8 metros. Qual o volume de concreto necessário para encher a forma da coluna? Então, para calcularmos o volume, a medida do volume de um prisma, nós vamos multiplicar a medida da área da base pela medida da sua altura. Vejam que aqui a área da base aqui corresponde a um hexágono, ou seja, um polígono que tem 6 lados. Então, nós vamos colocar aqui, tá? O cálculo da área da base, que é dado por 3L ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2, tá? Então, aqui a medida do lado corresponde aqui a L. Então, 3 vezes L, no caso aqui 2, que é a medida dos lados desse hexágono, tá? Então, aqui
2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, aqui, multiplicando 3 por 2 ao quadrado, 4 vezes raiz quadrada de 3 e dividido aqui por 2. Então, a área da base corresponde a 3 vezes 4, 12, raiz quadrada de 3 dividido por 2, em que corresponde aqui a área da base, que é igual a 6 raiz quadrada de 3 metros quadrados, tá? Então, aqui é a medida da área da base. Então, nós vamos substituir esse valor aqui no cálculo da medida do volume. Então, a área da base aqui corresponde a 6 raiz quadrada de 3 vezes a medida da altura, que aqui corresponde a 8 metros. Então, nós temos aqui 6 vezes 8, 48, raiz quadrada de 3 metros cúbicos. Então, o volume correspondente ao concreto necessário para encher a forma da coluna é de 48 raiz quadrada de 3 metros cúbicos. Nós vimos que para calcularmos a medida do volume de um prisma ou de um cilindro, basta apenas multiplicarmos a medida da área da base pela medida da altura. E para calcularmos a área da base de um cilindro, nós vamos multiplicar aqui o número π pela medida do raio ao quadrado. Então, nós vamos partir aqui desta informação. Volume de um cilindro é igual a medida da área da base multiplicada pela medida da altura. Então, nós temos aqui a área da base correspondente a π vezes a medida do raio ao quadrado, multiplicada aqui pela medida da altura. E para compreendermos melhor esse processo, esse cálculo da medida do volume de um cilindro, vamos a um exemplo. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros, raio igual a 2 metros. Então, aqui, percebam que nós temos a medida para o raio. E sua altura é de 10 metros. Então, nós temos aqui a medida da altura, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Então, nós vimos que para calcularmos a medida do volume de um cilindro, nós devemos apenas multiplicar a medida da área da base pela medida correspondente à altura. Então, nós vamos colocar aqui a área da base de um cilindro, tá? Que corresponde aqui à medida π vezes o raio ao quadrado e aqui vezes a altura, tá? Então, nós vamos calcular aqui. π corresponde aqui a 3,14, tá? Um valor aproximado. E aqui a medida do raio aqui ao quadrado. Então, 2 ao quadrado multiplicado pela medida da altura, que corresponde aqui a 10 metros. Então, nós temos aqui 3,14 vezes 2 ao quadrado é 4 vezes 10. Multiplicando aqui 3,14 vezes 4 vezes 10, nós obtemos aqui o valor para o volume de 125,6 metros cúbicos, tá? Então, o volume correspondente a este reservatório na forma cilíndrica
é de 125,6 metros cúbicos. E finalizamos por aqui esta aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.